Bom pessoal, chegamos aqui na terceira dica. Essa é uma das dicas mais completas. A gente vai ver os ranges por posição em diferentes fases de stack. Então de 20 blinds, 40 blinds, 60 blinds, o que a gente abrir de UTG até o botão. Tabelas assim de raise first in, né, de raise por posição, não é algo que você tem que seguir ali à risca. Mas é algo que você ter na cabeça, você ter memorizado, você ter um norte. Pelo menos dali você parte e você pode ir se transformando de acordo com qual mesa você está jogando. Antes disso, vou dar uma pré-dica sobre ranges que vai ser muito importante para vocês, principalmente em torneios que você, tipo o H2 Millions, que você começa muito deep e chega uma hora do torneio e está todo mundo meio shallow, né? Todo mundo meio short. Então, como você vai escolher o seu range de mãos para quando você tiver short e para quando você tiver deep? A primeira parte da dica é essa. Quando você tiver short stack, você vai sempre procurar mãos que façam mais top pair. Então você vai querer pegar as brothers, tipo Ice 10 off, Rei Valete off, Dama Valete off, mãos que normalmente você não abriria quando você está deep de UTG, por exemplo, quando você está short, você vai abrir. Por quê? Porque quando você flopar par, top pair, você vai conseguir atolar o win pré-flop tranquilo, né? A sua relação de blind versus de stack versus pot vai estar bem tranquila para você atolar. E quando você está mais deep stack, você não vai conseguir jogar essas mãos de uma maneira muito boa. Por exemplo, você está lá com 100 big blinds, você tem Ice 10 off e flopa top pair, não é uma mão que você vai para 3 streets de valor, né? Não é uma mão que você vai conseguir atolar os 100 big blinds, porque normalmente quando você atolar os 100 big blinds você vai estar para trás, você não vai estar ganhando com essa mão. Então quando a gente está deep, a gente vai procurar outros tipos de mãos. A gente vai procurar mãos que tenham mais jogabilidade, mãos que façam mais nuts, mãos naipadas e não essas mãos offsuits. Partindo desse princípio, vamos analisar aqui um range que a gente pode abrir de, por exemplo, de 16 a 20 big blinds do UTG. A gente vai partir desses ranges, UTG, UTG1, MP1, MP2, hijack, cutoff e botão. Então eu vou passar todos esses ranges aqui para vocês e depois eu vou de 20 big blinds, depois eu vou para 40 big blinds, depois eu vou para 60 big blinds. Bom, então vou passar para vocês aqui todos os ranges por posição, ó, 20 big blinds, 40 big blinds, 60 big blinds mais, e por cada posição, o TG, o TG1 até o botão. Então aqui é um range de UTG, a gente vai pegar aqui os pares de 7-7 para cima, Ice 10 off, Rei Valete off. Essa coluna do 9 aqui pode ser novidade para alguns de vocês, mas é interessante a gente ter essas mãos aqui no nosso range de Open. Todos os As suited. E a parte vermelha é as mãos que a gente vai dar raise e vai ou chovar, né, quando receber tribet, ou pagar quando algum jogador chovar em cima da gente, porque a gente está short. A parte roxa é quando a gente vai dar raise e foldar, caso tenha alguma reação. E a parte branquinha aqui, você vê aqui no 7-7, que às vezes a gente vai foldar quando a gente tiver uma mesa muito difícil, e às vezes a gente vai poder jogar quando tiver uma mesa mais fácil. Né? Porque 7-7 muitas vezes a gente não vai conseguir ir all-in versus um shove, depende de como o jogador, o oponente ele é, né? Se é agressivo, se é tight, se não é. E vai ter muita mesa muito difícil de jogar com caras muito bons, então aí é melhor a gente ter um range mais tight. Aí o 7-7 muitas vezes não vai ser overpair, não vai conseguir jogar bem em vários boards, então vai ser mais difícil. E vocês veem também que tem uma frequência assim, né? Tem algumas mãos que estão vendo, metade 9-9, metade 8-8 ali, metade a gente indo all-in e metade a gente foldando. Essas frequências vão variar de acordo com contra qual jogador você está jogando, se o cara é mais tight ou não. Então se o cara for um cara mais agressivo, com certeza ali você vai conseguir pagar mais com os pares. Se o cara for um cara mais tight, que está reagindo ali com um range mais tight, a gente vai foldar o 9-9, 8-8. Então as mãos que têm frequência, elas caminham por aí. O TG1 aqui aumentamos algumas mãos. Quanto mais short a gente tiver, mais a gente vai querer pegar essas off-suited aqui que faz top pair, né? A gente vai correr mais para essas brothers. E quanto mais deep a gente for ficando, mais a gente vai querer correr o nosso range aqui para a parte mais suited aqui, né? Não essas off-suits. MP1, a gente já começa a jogar o Dama Valete off, o Rei 10 off, a gente coloca aqui a coluna do 8. De novo, aqui é sempre quando a mesa for mais fácil, tiver adversários mais fáceis na mesa, né? A gente já começa a jogar o 6-6 também, né? MP2, a gente começa a colocar aqui Rei 7 suited, a gente já começa a poder botar um Ice 9 off, um Dama 10 off, de acordo com a mesa. Mas você vê que o nosso range vai crescendo
ele vai crescendo bastante para cá, né, quando a gente está short. Porque daqui são mãos que vão fazer top pair e a gente vai poder atolar quando a gente flopar um top pair, né? A gente vai ver diferente nas outras faixas de 40 a 60 big blinds, que nosso range vai começar a crescer muito mais para a parte suited do que para essa parte aqui off. Bom, do hijack, agora aqui já coloquei já quase todos os pares. Coloquei uma frequência aqui, se vocês verem tem uma cor aqui rosa, né, que é nova agora aqui no chart, que é uma frequência de open shove. Então essas mãos aqui, esses pares, a gente vai poder open chovar a partir daqui lucrativamente. Vão ter várias situações, né, que o 5-5, por exemplo, vai ser mais EV da raise e o cara chover a gente dá call. Só que vão ter várias situações que a gente não quer ir para essa variância, né? A gente não quer que o cara pegue um 10 valete suited, um 9-10 suited lá e jogue de ri steal contra a gente. E quando a gente aumentar ali do hijack, o cara chovar e a gente pagar e ir para o flip numa hora, por exemplo, na bolha do torneio. Nessas horas a gente vai querer diminuir o máximo da variância, né? É muito mais interessante para a gente chovar esses pares e nosso oponente foldar o 9-10 suited, valete 10 suited, porque ele não vai pagar esse chove pré-flop, mas ele usaria essas mãos como ri steal e aí a gente teria que ir para uma situação de coin flip ou foldar os nossos pares, né? Mas você vê aqui que do hijack que a gente já tem muito mais mãos, né? A coluna do 7 inteira aqui, os reis suited começam a entrar. Lembrando sempre que essa parte branca aqui é quando a mesa estiver um pouco mais fácil, né? Numa mesa mais difícil a gente vai optar por ter um range mais sólido. E a gente começa a ver que também a gente começa a atolar mais coisa, né? Essa parte vermelha aqui do nosso range começa a ficar maior. E por quê? Porque agora, quanto mais perto do botão a gente está, mais os nossos adversários começam a reagir a gente com um range mais fraco também. Porque a gente tem um range maior que a gente está abrindo daqui. Aqui do cutoff já coloquei todos os pares. De novo, coloquei aqui uns pares aqui para open shove, que eles vão ganhar mais chovando do que dando raise call. E aí coloquei aqui algumas opções de mãos também que a gente pode pegar para jogar de shove junto com os pares, para não ter só pares, né, no nosso range de open shove. De novo, são sugestões, né? Esses ranges vocês vão criar da maneira que vocês acharem melhor, mas são sugestões de mãos que, por exemplo, quando tomarem call, elas vão correr bem, né? Contra o range call, elas vão correr bem, elas vão ter uma jogabilidade boa ali. Não jogabilidade, né? Mas elas vão conseguir correr bem, elas vão ter potencial de... Elas vão ter força, elas vão correr bem num all-in contra o range call dos nossos oponentes. Aqui a gente já vai começar a subir todos os ases offs. Rei 9 off aqui eu confesso para vocês que caso a mesa esteja um pouco mais dura, acho que eu não estou abrindo aqui do cutoff. Os reis X-suited aqui, as X-suited, colando 7. Mas aqui a gente já está falando aqui de 34%, né, do range aqui do cutoff. E aqui do button a gente já começa a abusar, né? Vamos subir todas as damas suited, reis suited, essa coluna do 6 aqui inteira. Aqui coloquei algumas opções também, ó. Os pares aqui que a gente pode open chovar bem tranquilo. Você vê que a gente tem mais open shove, né, aqui do botão. Os blinds vão ter muito ri steal contra a gente. Então os pares pequenos vão ser bem interessantes a gente jogar de open shove, principalmente naquelas situações de bolha que eu já comentei anteriormente. E aqui botei algumas opções para a gente balancear o nosso range também. E você vê que o nosso range de raise call aqui aumentou muito, né? Ó, o Wise 4 suited, quando a gente subir do botão com 20 blinds, alguém chovar na gente, ó, é call. Principalmente quando for um jogador bom, né? Um jogador profissional, porque ele vai ter essas daqui, ó, dando ri steal contra a gente, essas Broadway suited, né? Ele vai ter 10 e 9 suited, vai ter essas mãos, ele vai pegar para jogar de ri steal e o Wise 4 vai estar bem na frente. E a partir agora aqui dos 40 big blinds, já começa a aparecer essa parte verde, que vai ser o range de mãos que a gente vai começar a defender tribets. Você vê aqui também que Ás e Rei, a gente começa a defender com uma pequena parcela das vezes. E por quê? Porque principalmente quando a gente tiver do TG, que os adversários vão ter um range muito forte de reação contra a gente, várias vezes a gente não vai querer atolar esses 40 big blinds com Ás e Rei pré-flop. E em várias situações de torneio também. E contra diversos jogadores mais tights, que eles vão ter um range concentrado muito aqui assim, dama-dama a mais. A gente não vai querer ficar atolando toda hora o Ás e Rei. Então a gente vai poder defender algumas vezes, né? Com 20 big blinds a gente ia sempre all-in, porque eram 20 big blinds. Agora de 40 big blinds para cima, a gente já começa a não querer ir tanto all-in pré-flop, né? Você vê que a parte vermelha do nosso range diminuiu. A gente começa a defender mais 3-bets, né? Com essas mãos aqui, que tem uma boa jogabilidade.
E eu coloquei aqui esse clarinho, que são mãos que a gente pode colocar como 4-bet light. Como a gente vai ter essas daqui de 4-bet, né, que agora com esse stack a gente tem espaço para isso, a gente tem espaço também para dar 4-bet light. Então a gente tem que balancear, né, o nosso range com essas daqui que são boas candidatas, são mãos que tem o as, então a gente bloqueia às vezes que o nosso oponente vai ter as, principalmente ases fortes, e também são interessantes porque elas fazem o nosso oponente foldar mãos melhores. Então quando a gente subir lá as 5 suited e alguém tribetar a gente de as 10 off, a gente vai poder pegar e forbetar de as 5 suited e ele foldar esse as 10 off. Então elas fazem mãos melhores que o nosso foldarem. O TG1 aumentou um pouco os pares aqui. Você vê que essas daqui, quando a mesa tiver mais soft, a gente começa a jogar. Um outro detalhe para quando a gente está, né, com 40 big blinds. Você vê que essas daqui entram agora numa mesa mais fraca, né? Quando a gente estava lá com 20 big blinds, elas entravam desde o TG, desde a primeira posição. Porque, de novo, quanto mais short a gente está, mais mãos que fazem top pair a gente quer. E quanto mais deep a gente está, mais essas mãos aqui que tem uma boa jogabilidade pós-flop, que fazem sequência, que fazem flush, a gente vai querer. MP1, a gente já começa a jogar essas, começa a colocar aqui a coluna do 8, mas você vê que o nosso range vai crescendo mais para esse lado suited do que para o lado off. Coloquei mais uma opção aqui da gente de 4-bet light. MP2, vocês vão vendo que o Ice e Rei, por exemplo, já vão começar a atolar mais all-in, né? Por quê? Porque agora aqui já começa a ficar mais interessante para a gente ir all-in, porque os nossos adversários vão começar a reagir com um range um pouco mais fraco do que era antes com o range do TG. Sempre que a gente está do TG, os nossos oponentes, o Willfield, tende a ter um range mais forte de reação contra a gente. E quando a gente está de MP2, os nossos oponentes tendem a ter quando a gente está na real mais perto do botão, os nossos oponentes tendem a ter um range um pouco mais fraco. Então a gente vai poder atolar os Ice Reis e vão começar a ganhar mais dinheiro aí. Você vê os pares aqui também. Rei 10 off, caso a mesa esteja bem tranquila. Mas a gente já começa a jogar praticamente todos os pares. Do hijack, a gente já está jogando todos os pares, já está começando a atolar os Ais e damas. Botamos já a coluna do 7, Ais 8 off, caso a mesa esteja muito tranquila. Mas a gente já joga todas as brothers offs. Já começa... Coloquei aqui também opções aqui. A gente pode escolher, por exemplo, o Rei 8 suited, Rei 7 suited para jogar de 4-bet light também. São mãos que tem blockers, né? Isso aqui são ideias, são opções. A gente pode pegar também aqui, por exemplo, Rei Valete off, Ais 10 off para jogar de 4-bet também, que são mãos que a gente não quer ficar pagando tribet, né? Tanto e jogando com deep stack com uma mão off. Então a gente pode pegar essas também. Do cutoff, a gente já começa a jogar muito mais mãos, né? Como todos os reis suited, quase todos os ases offs aqui, essa linha aqui do 9 off, todos os pares. E do button a gente começa a jogar praticamente metade do baralho. Se eu ver aqui, 49% do baralho. Então todas as damas suited, todos os reis suited, essa coluna dos 5 suited, todos os pares. A gente até pode encontrar situações, o Ais Valete suited vai poder atolar o in pré-flop. De novo, pessoal, isso daqui sempre é de acordo com qual adversário você está jogando. Os caras mais agressivos você vai querer jogar de uma maneira, os caras mais tight você vai querer jogar de outro. E quanto mais agressivo eles forem, mais a gente vai conseguir ampliar o nosso range aqui de valor na parte aqui de cima. Agora para 60 big blinds, você vê que o UTG, né, a gente já começa a correr mais para cá, né? Aqui a gente não tem, por quê? Porque quando a gente está deep stack, a gente quer mãos que tenham jogabilidade melhor, né? Já coloquei um par a mais. Obviamente que eu botei aqui 60 big blinds mais, né? Se você tiver 100 big blinds, 200 big blinds, obviamente que a gente vai abrir todos os pares, porque a gente vai conseguir defender tribet quando a gente tiver deep desse jeito, e a gente vai ter imply odds muito boas, né? Porque a gente vai ter muitas fichas para ganhar quando a gente acertar a nossa trinca.
Então, mas aqui eu botei como se eu tivesse 60 Big Blinds, o range que eu jogaria. Conforme vai aumentando aqui, a gente vai chegando nessa área dos 100, 200 Big Blinds, a gente vai poder aumentar aqui da raise com mais pares, aumentar talvez aqui alguns suiteds, mas sempre correndo para esse lado do nosso range. Vale ver aqui também os as e reis. Você vê que com 60 Big Blinds é aquele mesmo conceito que eu falei dos 40 Big Blinds. Não vai ser tão interessante a gente atolar, né, Ás e Rei quando a gente tiver do TG, o cara tribetando a gente do TG1 e a gente atolar 60 Big Blinds lá, dar um 4bet para pagar a 5bet shove do cara com Ás e Rei. Porque quanto mais deep a gente vai ficando, mais o range do oponente vai ser forte, né? E a gente vai atolar muitos blinds com Ás e Rei off pré-flop e às vezes você vai lá, o cara vai estar no range dama mais, né? A gente vai estar ferrado contra o range dele. Então a gente vai jogar muito mais de flat versus tribet do que de 4bet e call. Obviamente que aqui, de novo, são nortes, né? Obviamente que dama várias vezes a gente vai jogar de 4bet, principalmente contra jogadores que querem explorar a gente, o fato de a gente estar abrindo muito do TG, enfim, jogadores mais agressivos que têm uma status de tribet um pouco maior, mas isso aqui são só nortes, não tomem isso como uma verdade absoluta. O TG1, a gente vai crescendo para cá, você vê que aqui continua a mesma coisa, a gente vai crescendo o nosso range para cá, porque quanto mais deep a gente quer, mais essas mãos que têm boa jogabilidade. É interessante ver o quanto que a gente começa a defender muito mais, né? Começa a foldar menos e defender muito mais mãos do que quando a gente está short stack. Do hijack aqui também, a gente vai crescendo aqui o nosso range, um cutoff. Você vê que é bem parecido de 40 para 60 blinds, não muda muita coisa. É mais mesmo como a gente vai atolar ou não as mãos, né? Você vê quais 10 off, o Ás Dama off aqui do cutoff, a gente atolava o in, né? O 9-9 com 40 blinds. Com 60 blinds já não vai ser tão interessante, porque quanto mais deep a gente tiver, mais forte o range vai ser do pessoal de reagir contra a gente, né? E do button aqui, a gente abre já muita coisa de deep stack e a gente defende muita coisa de deep stack, né? A gente folda essa parte roxa, mas a gente vai jogar de 4bet light. Isso aqui são opções, né, pessoal? Não que a gente vai dar 4bet light com tudo isso. E nem com essa frequência. E nem com essa frequência de defesa aqui também, né? Mas a gente vai poder defender algumas vezes contra determinados jogadores. A gente vai poder 4bet light, esse tipo de mãos aqui algumas vezes. São tudo opções aqui, guias para vocês escolherem aí de 4bet. Bom, pessoal, a próxima dica que é um pacote bônus. É só para quem fez a inscrição antecipada, então se você ainda não fez a inscrição antecipada no torneio, faça. Você tem até sábado, 23 horas e 59 minutos, para fazer a inscrição e receber a dica bônus.